saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui nesta manhã para mais uma escola bíblica dominical, a escola dos adolescentes, a escola dominical dos adolescentes. Vamos fazer uma oração para dar início ao nosso trabalho. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, nesta manhã nós estamos aqui diante de Ti, Pai, para mais esta live que nós estamos fazendo da escola bíblica dominical. Pedimos a Tua graça, a Tua proteção, a Tua unção e a Tua bondade, Senhor, a Tua bênção na vida dos Teus filhos que estão nos assistindo, na vida de cada um dos Teus servos, Pai. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós é com muita alegria que estamos aqui. Eu vou chamar a adolescente Gabriela, que estará cantando o hino da harpa, e logo em seguida estaremos dando início à nossa lição. Agora me alegro em sua luz.
Amém. Glória a Deus. Exaltado e adorado seja o Senhor para todo sempre. Irmãos, hoje nós estamos aqui nesta manhã com a lição deste trimestre de adolescentes cristã. E hoje vamos estudar a lição de número 4. Obrigada. A lição de número 4. E o título da lição é assim: Eu devo ser assim? O texto bíblico está na carta de Gálatas, no livro de Gálatas, no capítulo 5, do versículo 16 ao 26. Gálatas 5, 16 ao 26. E diz assim: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, e não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas essas, acerca das quais vos declaro, como já disse antes, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros e invejando uns aos outros. Amém, irmãos? Este é o texto bíblico da nossa lição de hoje. O texto áureo da nossa lição diz assim: Quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a sua vida e vocês não obedeçam aos desejos da sua natureza, da natureza humana. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Você, adolescente que está nos assistindo nesta manhã, você que é pai, você que é mãe, os irmãos, os demais que estão assistindo, estamos sentindo falta da nossa escola presencial. Mas vamos lá para a nossa lição. A lição aqui fala sobre: eu devo ser assim? Assim como nós vivemos, como é a nossa vida cristã? Será que nós temos facilidade de servir? Será que nós temos facilidade no dia a dia, a nossa vida ser pautada de acordo com a vontade do Senhor? Vamos lá. Você já se encontrou em uma situação na qual deveria tomar uma decisão e dentro de você se ouvia duas vozes, cada uma dizendo o que fazer? Às vezes nos deparamos com situações onde somos confrontados a tomar decisões de grandes consequências. Uma pode nos levar para o caminho da vida e da felicidade, e a outra pode nos levar para o caminho da morte e da tristeza. Vejamos o que a Bíblia diz a respeito desse conflito internalizado e que podemos agir como podemos agir quando nos encontramos em situações desse tipo. Será que é verdade aqueles memezinhos que a gente vê que tem de um lado tem um anjinho e do outro lado tem um outro personagem que um fala assim: vai lá, faz, não tem nada a ver não vai dar nada isso não. Aí o outro fala: não vai não, que vai dar errado. Não vai não, que você vai se dar mal. Será que nós temos isso? Será que tem, Gabriela, dentro de nós, assim do lado, quando vai tomar uma decisão, tem, né, um anjinho, e do outro lado, um outro personagem lá bem desagradável, falando: não dá nada não, vai lá. Será que nós temos isso? O que a Bíblia diz a respeito disso? O que acontece com o homem que tem sempre esses dois conflitos, tem sempre que estar decidindo essas coisas? Mas vamos lá. Aí aqui, o primeiro ponto da nossa lição diz assim, ó: toda pessoa é má?
Será que todo ser humano é mau? O que vocês acham? O que você acha? É mau? O que será que aconteceu com o ser humano para viver essa vida mal? A vida cristã, meus amados, a nossa vida cristã, ela é um paradoxo. Por que um paradoxo? Porque assim, nós temos uma natureza ruim e nós poderíamos estar bem distante de Deus, estaríamos todos condenados. Mas em Cristo, depois que nós aceitamos Jesus, nós estamos novamente tendo comunhão com Deus e vivendo uma vida com o Senhor. Então a nossa vida cristã, ela é paradoxal. E vamos lá, toda pessoa é mau? Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança, e tudo que Deus fez é bom. Se Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança, tudo que Deus fez é bom, então por que tem tanta maldade no mundo, né? Passa essa pergunta aí pela nossa cabeça. Só que no Éden, aqui o texto diz assim, porém, ainda no Éden, o homem se deixou e a sua natureza foi integralmente corrompida. O ser humano passou a ser dirigido pelo seu desejo, o ser humano passou a ser dirigido não pelo desejo colocado por Deus em seu coração, mas pela má natureza humana que Deus fez. Desculpe, irmãos, eu vou ler de novo. O ser humano passou a ser dirigido não pelo desejo colocado por Deus em seu coração, mas pela má natureza que faz tudo ao contrário ao Espírito Divino. Foi o texto bíblico que nós lemos, que o Espírito peleja contra a carne. Há sempre uma guerra ali entre a carne e o Espírito. Então, na partir do Éden, quando o homem pecou, ele passou a ser dominado não por Deus, mas pelo pecado. Eu vou dar um exemplo bem simples. Eu tenho esse celular aqui, ele tem um sistema operacional de Android. Eu faço várias coisas por ele, eu ligo, eu recebo ligações, eu vejo, estamos aqui nessa manhã, nessa live, através do celular. Só que tem uma coisa, quando ele chegar a dar um problema no Android, a configuração dele vai mudar, o sistema operacional dele deu um problema, deu um pane, e ele não serve mais para a função dele. Tudo que vai fazer vai sair errado, vai dar totalmente ao contrário. Então o que nós temos que fazer? Se eu quiser meu celular de volta, eu tenho que mandar para o fabricante, que ele vai reprogramar ele, colocar a configuração novamente, para que ele volte a funcionar conforme eu queria que ele funcionasse. Mesma coisa aconteceu com o homem. Deus fez um homem bom, Deus fez um homem para viver em comunhão com o Senhor. Eu não consegui ver aqui. Fez um homem bom para viver na comunhão com o Senhor. Só que o que aconteceu? Lá no Éden, quando o homem pecou, mudou-se essa configuração. Esse sistema do homem foi corrompido. A partir dali, ele começou a fazer todas as coisas da sua natureza. Todas aquelas listas de coisas que nós lemos lá, de ódio, de ira, de prostituição, de idolatria, de todas aquelas coisas que desagradam a Deus, o homem passou a fazer. Por quê? Porque o seu sistema foi corrompido. Aquele sistema que ele foi criado para adorar o Senhor, ele foi destruído. Por isso que ele não consegue mais agradar a Deus. E o que tem que ser feito então, já que aconteceu isso? Por isso que eu dei o exemplo do celular. Porque o homem tem que se voltar para quem? Para o seu Criador. A partir do momento que ele volte ao seu Criador, aí ele vai ser transformado numa nova criatura, vai mudar novamente aquela vida dele. Ele vai sair de lá uma nova criatura e ele vai conseguir adorar o Senhor. Por isso que nós temos ainda essa guerra diária ali, do que eu quero fazer e do que eu não quero fazer, mas eu faço. Porque o homem está sendo ainda dominado. A partir do momento em que dá essa queda, ele passa a ter essas duas naturezas. Aí nós temos que decidir qual delas que nós vamos dar mais atenção, qual delas que nós vamos alimentar mais. Eu quero aqui agradecer aos irmãos que estão nos assistindo, a Rebeca. Que bom, minha filha, que você está vivendo aí, tá? Um beijo. E os irmãos, participem, irmãos, tá? Dê a paz do Senhor aí para a gente ver que vocês estão online. Continuando aqui a nossa lição.
Aqui o texto da lição mostra um exemplo bem claro de Jacó e de Esaú, que eles com o objetivo de se darem bem, eles passaram por cima da vontade do seu irmão. O egoísmo falou mais alto na vida deles. Vamos lá. Olha, irmãos, a partir desse momento, dessa queda que o homem teve, que ele passou a ser dominado, que o sistema dele foi mudado, ele passou a ter sérias consequências, e principalmente na família, né? Eu citei o exemplo aqui de Jacó e Esaú, que eles tiveram sérios problemas familiares. Ao ser guiado pela sua própria natureza, o homem vive uma vida de egoísmo, onde só interessa as realizações dos seus próprios desejos e vontade. Mas será que isso gerou algum problema para a nossa família? Certamente. Já percebeu como adolescentes brigam entre si para ganhar preferência dos pais, dos professores e de outra hierarquia? Isso acontece? Muito, né? Isso acontece. Como acontece? Como se entrega aos mais diversos métodos para se dar bem à custa dos outros colegas? Isso me faz lembrar uma história que cabe neste caso, Jacó e Esaú. Com o objetivo de se darem bem em detrimento do outro, esses dois irmãos causaram uma enorme briga familiar e os fez distanciar por longos anos. É interessante pensar que os filhos de Esaú e Jacó cresceram preferencialmente nessa divisão familiar. Certamente foram influenciados por tal reações. A questão que devemos refletir é a seguinte: precisamos levar aquilo que foi errado em nossas famílias como se fosse o único padrão de vida possível? Será que nós devemos pegar o erro dos nossos familiares e levar eles à frente como se aquilo ali fosse o único padrão de vida? Não. A partir do momento em que nós conhecemos o Senhor, que nós mudamos de vida, nós não fazemos mais isso. Aquele padrão, aquela natureza velha ficou para trás. Agora é diferente, agora é um outro homem transformado, é uma nova criatura. E nós não podemos esquecer que o melhor padrão de família é viver o padrão de Deus. Afinal, Ele é o Criador. Então, assim, se eu quero ter uma vida abençoada, se eu quero ter uma vida transformada, se eu quero ser um adulto, né, no caso do adolescente, quando eu crescer, eu quero ser um adulto de sucesso, eu quero ser um adulto abençoado, eu quero ter uma família abençoada, então eu tenho que viver conforme os padrões de Deus. É aquilo que Deus estabeleceu. Aqui lá do Éden, quando Deus fez o homem, Deus viu que era bom, que Ele fez tudo perfeito, então nós temos que continuar com essa perfeição na nossa vida e deixar que o Espírito Santo de Deus transforme a nossa vida. A irmã Lucilene de Souza está dizendo: paz do Senhor, irmã. Deus abençoe a senhora e a sua família nesta manhã. Vamos lá, vamos seguir aqui. Aí aqui o texto, o segundo ponto da nossa lição diz assim, ó: você não está sozinho. É fácil, aí eu estou falando, você pode pensar: irmã, você que é adolescente que está me assistindo, a senhora pensa que é fácil ser adolescente nesse mundo conturbado, onde tudo me chama para fazer coisas que desagradam a Deus? A senhora acha que é fácil viver este padrão aí? Não é fácil não. Eu tento todo dia, mas não consigo. Eu tento todo dia, mas eu me decepciono. Eu mesmo me decepciono, porque não é fácil, eu não consigo. Só que eu tenho algo bem importante para falar para você. Você não está sozinho. Eu não consigo quando eu estou sozinho. Sozinho nós não conseguimos nada, mas você não está sozinho. Vamos lá para o texto da nossa lição. Viver conforme a vontade de Deus não é tarefa fácil, pois temos que diariamente abrir mão da nossa natureza humana, dizendo não aos desejos e paixões mundanas. Por vezes pode nos parecer
uma tarefa impossível, mas na verdade não é. Isso porque não estamos sozinhos nessa luta. O apóstolo Paulo, missionário, experiente no serviço do Senhor, também experimentou esse tipo de dificuldade, tá vendo? Não é só você. Eu não entendo o que eu faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Essa confissão do apóstolo nos ajuda a entender que tal realidade acontece com todos os crentes sem distinção. Então, isso quer dizer que estamos sozinhos nessa inclinação para o pecado? Não, de maneira nenhuma. Olha, até o apóstolo Paulo, ó, você que é adolescente que está aí se lamentando, eu não consigo, eu me esforço e cada dia que passa eu faço mais coisa errada. Quando eu penso que eu estou acertando, eu faço tudo errado. Você não é só isso, não acontece só com você, isso acontece comigo, acontece com todos aqueles que vivem uma nova vida e que não tendem a voltar à vida velha, mas que quer ficar, e aquela guerra diária acontece com todos nós. Até o apóstolo Paulo, ele disse, olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, quando eu vejo, eu já estou fazendo. Em João 14:16, Jesus nos garantiu que Deus enviou o Espírito Santo para ser o nosso auxiliador, ficando para sempre ao nosso lado. Por isso, sempre que encontramos uma situação de perigo, onde a nossa natureza parece falar mais alto, devemos pedir socorro ao Espírito Santo para permanecermos na vontade de Deus. Por isso o apóstolo Paulo também comemora, nos ensinando que há esperança em Cristo. Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 7:25. Não está boa hoje. Vamos lá. O Espírito Santo, ele nos ajuda. Ele é o nosso ajudador. E nós não estamos sozinhos. Sabe o que me lembra aqui? Quando a menina é pequena, criancinha, ela tenta ajudar a mãe mesmo, lavar louça, só quando é pequena também, né? Depois que cresce tem que estar mandando. Mas enfim, ela vai lá e tudo que a mãe vai fazer, ela quer fazer também. E às vezes a gente até deixa, nós que temos as nossas filhas quando são pequenas, nós deixamos elas fazer aquilo que elas pensam que estão fazendo certo. Elas vão lá, lavam a louça e a gente ajuda, elas lavam 2, 3 copos, a gente lava o restante todo. E elas falam assim, eu lavei a louça com a ajuda da minha mãe, não é assim? A minha mãe me ajudou a lavar a louça hoje. Ou eu limpei a casa e a minha mãe me ajudou a limpar a casa. Na verdade, quem limpou a casa foi a mãe. Só que aquele prazer de estar próximo da filha, de estar vendo a filha se esforçar, deixa que o mérito seja da filha. E assim é com a gente. Nós pensamos que fazemos algo, mas na verdade quem faz é Deus. Quem faz é o Espírito Santo de Deus que está ali te ajudando, te guiando, te ensinando. Não, vai por aqui, faz isso, que vai clareando a sua mente. Ele é que faz tudo. E nós, na verdade, somos apenas como uma criança, que dependemos dele para tudo, dependemos de que ele nos ajude para tudo. Então, por isso que não devemos nos desesperar. Quando entramos em situações difíceis, que está passando por momentos assim que a gente vê que vai sucumbir, então nós clamamos ao Senhor, pedimos socorro ao Espírito Santo. E Ele é tão nosso amigo, que você pode chegar para Ele e contar tudo. Aquilo que você não consegue contar nem para sua mãe, você pode chegar para o Espírito Santo de Deus, dobrar o seu joelho e falar, Jesus, olha, está passando assim na minha vida. Eu quero ser crente, eu quero seguir, quero ser fiel. Sabe qual é a nossa vontade? É você ler a Bíblia todos os dias. Não é essa a vontade nossa? De você ter uma vida diária de oração, de leitura da Bíblia, de jejum, de meditação na palavra. E o que nós fazemos? Passamos o dia inteiro no celular, passamos o dia todo brigando com o nosso irmão, com o nosso colega, com os nossos
amigos, com nossos primos. Então, essa é a nossa natureza. Nós às vezes não fazemos aquilo que nós queremos, mas podemos pedir socorro a Jesus, podemos pedir socorro, que o Espírito Santo de Deus vem e nos ajuda a ser forte. Ele vai ver, ele não vai levar em conta a sua capacidade de você ser super adolescente. Não, eu sou super jovem, eu sou super adolescente, eu sou a super irmã. Não, ele não vai ver isso daí, porque nenhum de nós somos super. Nenhum de nós somos super. Sabe o que nós somos? Nós somos falhos. E ele vai ver a disposição que você tem, aquele desejo. Não, eu sou errado mesmo, mas eu vou prosseguir. Eu sou errado mesmo, mas eu quero ser crente. Ele vai ver isso aí em você. E é isso aí que ele vai usar para que você consiga vencer a sua carne, para que você consiga vencer o seu eu. Porque o nosso maior inimigo que nós temos todos os dias na nossa vida é o nosso eu. Eu tenho que vencer a mim mesmo. Eu tenho que me vencer. Vencer a minha natureza, vencer os meus desejos pecaminosos. Mas nós temos. Enquanto nós vivemos aqui, nós ainda estamos sobre aquela natureza má. Nós ainda somos pecadores. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter que estar lutando todos os dias. O irmão Antônio Henrique está nos assistindo. Pai do Senhor, irmão Antônio. A irmã Ivanilde Facundo está nos assistindo. Irmã Ivanilde, que saudade da senhora. Pai do Senhor. O Vitor Dizio está nos assistindo também. Pai do Senhor, meu filho, que Deus abençoe você grandemente. Vamos continuar aqui com a nossa lição. Lembra da história de Jacó e de Esaú e Jacó? No final, vemos o agir de Deus na vida desses dois irmãos, restaurando e unindo novamente a família. Não se esqueça que Deus nos enviou o Espírito Santo para ser o nosso guia, mas a decisão de sermos guiados por Ele e de obedecer a palavra de Deus é inteiramente nossa. O Espírito Santo, ele é o nosso ajudador, ele nos ajuda, ele nos guia. Só que a decisão de deixar ele guiar a nossa vida é nossa, é minha. Eu que falo, eu que deixo o Espírito Santo entrar na minha vida, fazer morada e dirigir a minha vida. É muito difícil ser dirigido por uma outra pessoa. Não é difícil? Não é difícil, Gabriela, ser dirigido por outro? Ouvir um não quando você quer ouvir um sim? Falar vai aqui quando você quer vir para cá? Então essa é a nossa decisão. E nós, principalmente na adolescência, nós somos assim, exagerados, né? Nós queremos as coisas do nosso jeito, tudo tem que ser da nossa vontade. E geralmente não é assim que funcionam as coisas. Tem o meu querer, aquilo que eu quero fazer e aquilo que é certo de eu fazer, aquilo que eu preciso fazer, aquilo que é realmente necessário de eu fazer. Por exemplo, a Gabriela quer ir numa festa na casa de uma amiga. Aí a mãe dela fala, ó, vai não. Aí ela fala aquele exagero, ai mãe, pelo amor de Deus, deixa eu ir na casa da minha amiga. A festa, às vezes, é um ambiente impróprio para ela, só que ela ainda não percebeu isso. Mas a mãe dela sabe que o ambiente é impróprio, né? Percebe, mas ela não, porque ela acha assim, todo mundo vai estar lá. Aí ela fala, mas eu quero ir porque todo mundo vai estar lá. 7,7 bilhões de pessoas vão estar na casa da amiga dela, menos ela que vai estar em casa. Mas aí então, ela vai entender, vai chegar um momento que ela vai entender que aquilo ali não era propício para ela. E na nossa vida, depois de adulto, acontece isso também. Às vezes nós queremos algo e que não é da vontade de Deus. E o Senhor vai e não permite que aquilo dê certo. Aí você pode estar perguntando aí, mas a senhora fica triste? É claro que eu fico triste. Às vezes sim, eu fico triste quando acontece alguma coisa que eu queria muito e que não deu certo. Só que depois eu vou entender que se tivesse dado certo, a minha vida teria sido um desastre com aquela decisão que eu ia tomar. Então é por isso que nós devemos deixar que o Espírito Santo seja o nosso guia.
na questão do adolescente com a mãe, não é tão assim, né? Não é questão de deixar. A mãe fala não e acabou. Só que com o Espírito Santo, se ele falar para você não fazer e você continuar teimando, vai chegar uma hora que ele não vai falar mais, porque ele chega e bate na porta. E se você abrir e deixar ele entrar, então você vai ter uma vida transformada, vai ter uma vida de alegria. Se você fechou a porta, então ele não vai arrombar para entrar ou fazer a força. Mas nós temos que estar disposto a fazer a vontade de Deus. Olha só a história de Esaú e Jacó. Esaú abriu mão da sua vingança para retomar a amizade com seu irmão. Comece a mudar nas pequenas decisões dentro de casa, ao responder sim ou não a pedido dos seus pais. Olha, quando Jacó foi para longe e passou mais de 20 anos, quando ele voltou, quando ele saiu, o irmão dele falou: eu vou matar o meu irmão Jacó, assim que o meu pai enterrar meu pai, que meu pai falecer, que não tiver aqui para eu sofrer, para sofrer essa decepção, quando eu ver meu irmão, eu vou matá-lo, porque o que ele fez comigo não se faz com ninguém. O irmão dele tinha, vocês conhecem a história, roubado praticamente a primogenitura do seu irmão, enganou seu pai e tomou a bênção que era para Esaú. Depois de 20 anos, quando Jacó volta, era a hora da vingança. Todos eles já tinham a vida financeira, estava estabelecida, já tinham famílias. Mas Esaú abriu mão daquela vingança para ter novamente amizade com seu irmão. Ele perdoou seu irmão. Quando eles encontraram uma vez de briga, eles se abraçaram, choraram e se reconciliaram ali. Mas não é fácil, né? Abrir mão daquilo que a gente quer em prol do outro. Não é fácil eu abrir mão de uma vontade minha para ceder um desejo do meu irmão, para ceder um desejo de que alguém me magoou e que agora vai ficar tudo bem só porque eu não quero perder o meu irmão, só porque eu não quero perder esse direito meu de vingar. E na vida é assim: ou você abre mão do seu direito para fazer a vontade de Deus, para fazer aquilo que tem que ser certo, ou você perde tudo. Porque às vezes o meu direito não é o certo. Aquilo que é meu, que eu quero, para mim, a minha vingança, o meu desejo de se vingar, vai acabar não dando em nada. Mas o que vai dar certo, o que vai ser maravilhoso na minha vida, é fazer a vontade do Senhor. Amém, irmãos? Vamos passar aqui para o nosso último ponto da nossa lição, que diz assim, ó: viva diferente, a escolha é nossa. Nós somos, eu vi uma frase do escritor, que agora não me lembro o nome, que ele diz assim, que nós somos a consequência das nossas escolhas. O que eu sou hoje? Eu sou a consequência de uma escolha que eu fiz há mais de 20 anos atrás. Ah, mas isso é inofensivo, mas vai ter consequência na sua vida lá quando você estiver adulto. Então nós somos a consequência das nossas escolhas. Se eu escolhi ser uma pessoa boa, eu vou ter consequências boas. Se eu escolhi ser uma pessoa má, eu vou ter consequências desastrosas na minha vida. O irmão Josimar Dantas também está nos assistindo. Paz do Senhor, irmão Josimar. O irmão Josimar, juntamente com a sua família. O irmão Antônio Henrique também está nos assistindo. Vamos lá. Uma escolha viva diferente. A escolha é nossa. E eu vou usar mais uma vez a Gabriela, que hoje ela veio aqui comigo, aqui sendo minha cobaia, né, Gabriela? Mas ela é uma bênção de Deus. Eu louvo a Deus pela vida dela. E eu vou pedir que você, Gabriela, dentro dessa caixa aí, você vai, deixa eu ver, você vai fazer uma viagem de negócio, vai representar uma empresa, uma grande empresa. E você vai ser executivo. Então procure nessa caixa e pode usar tudo que você vê por aí, pelo chão, e escolha algo que você vai precisar para essa viagem, tá? 5 minutinhos para você se aprontar. É uma viagem de negócio que a Gabriela vai fazer.
Vamos lá, vamos ver o que a Gabriela pegou. O que você vai precisar para essa viagem? Precisar do computador, as obras e de uma caneta junto com o papel. E por que você não pegou aquelas outras coisas lá? Porque eu acho que as coisas eram de praia. Aí eu não ia receber. Tá, aquelas coisas lá é de praia. Então, olha só, ela pegou uma roupa de executiva, a pasta, pegou uma agenda para fazer anotações, a caneta. Obrigada, filha, Deus abençoe. Que ela vai precisar para aquela viagem. Por que eu pedi para a Gabriela fazer isso? Porque as nossas escolhas interferem naquilo que nós vamos fazer. Se ela chegasse na reunião de negócio com aquelas outras coisas que tinha lá, que ela disse que era para ir para a praia, ela estava totalmente ao contrário do que ela ia fazer. Então, o que eu quero dizer para você, adolescente que está me ouvindo? Eu não posso fazer a vontade de Deus e viver de outra forma. A Gabriela não podia ir para a reunião de negócios vestida como se ela estivesse indo para a praia. Ela ia para uma reunião de negócios. Quando ela chegasse lá, vestida com uma roupa de praia, com chapéu de praia, com bolsa de palha, ela ia ser ridicularizada diante naquela reunião que ela ia. Eu não posso decidir ser crente e não posso viver conforme o mundo. Eu não posso ser crente, dizer que estou indo para o céu e eu viver uma vida, me vestir como o mundo, me vestir como se eu estivesse indo para uma festa, me portar de maneira mundana de forma alguma. Eu decidi ir para o céu, então eu vou me comportar como alguém que vai para o céu, como alguém que vai servir a Cristo. Olha o que diz o texto da nossa lição. Diz assim, ó. Quantas vezes a desobediência a Deus lhe pareceu algo bom? Quantas vezes parece até que é bom, né? Ah, é só uma coisinha, isso não tem nada a ver não. Esse não tem nada a ver tem causado tanta desgraça na vida das pessoas que vocês não conseguem nem imaginar o estrago que tem causado esse negócio de isso não tem nada a ver. Ah, isso é coisa do passado, isso é coisa lá daquele tempo lá. Hoje o tempo são outros, não é não. Continua a mesma coisa. O mesmo Jesus de 2000 anos atrás continua o mesmo. O Espírito Santo que guiava há 2000 anos atrás, ele guia hoje também. Então, assim, o padrão de santidade é o mesmo. Não tem nada que ficou para trás. Continua atualizadíssimo. Vamos lá. Afinal, qual é o problema de uma mentirinha? Ah, uma mentirinha leve, uma mentirinha que não tem nada a ver, uma mentirinha boba. Não existe mentirinha boba. Ou existe a verdade e existe a mentira. O que passa aí entre essas duas coisas aí não existe. Ou é mentira ou é verdade. Não existe esse meio termo e nem mentirinha leve. Ó, e colar na prova? Aqui o texto diz assim, ó. Qual o problema de uma mentirinha em colar na prova? Ou fingir que esqueceu algo só porque eu não estava a fim de fazer? Ou repetir algo que é errado só porque viu os seus pais fazendo? Aí vem um problema. O meu pai, por que eu não posso fazer? O meu pai faz isso e não acontece nada com ele. Será que não acontece nada com ele? Será que ele ainda não está por vir as consequências dos erros do seu pai? Eu não posso me basear minha vida nos erros do meu pai. Eu tenho que basear minha vida nos acertos de Jesus. Eu tenho que basear, se eu for focar minha vida, pegar um exemplo, pega um exemplo de alguém que vive uma vida santa e siga os passos dele. Paulo escreveu em uma das suas cartas, como vimos, contando sobre a luta entre fazer o bem e o mal. Sabemos que não é tão fácil quanto parecer viver uma vida fazendo bem, mas temos o auxílio do Espírito Santo para nos ajudar. O que não podemos é nos enganar. Podemos enganar os professores, os nossos pais, os amigos, até nós mesmos. Mas a Deus, aquele que conhece o nosso coração e sabe as nossas verdadeiras intenções, jamais enganaremos. Podemos sim buscar uma vida verdadeira sobre a direção da vontade de Deus, pois não precisamos viver reproduzindo os erros que vemos em nossa família e em nós mesmos. Deus nos chamou para viver em família, conforme a sua vontade.
Afinal de contas, a escolha é nossa. Aí você que é adolescente ainda pode dizer: ah, mas eu sou tão jovem para fazer essas escolhas. Eu ainda não tenho nem 18 anos, que é quando nós já somos responsáveis, né, perante a sociedade pelos nossos atos. Por que eu vou fazer essa escolha? Não, vou deixar para fazer essa escolha quando eu tiver mais maturidade, quando eu tiver mais velho, aí eu faço essa escolha. Só que você se engana. O fato de eu falar assim, eu não vou escolher agora não, eu vou ficar aqui nesse meio termo e depois eu escolho se eu vou seguir a Cristo ou se eu não vou seguir. Eu vou te falar uma coisa: o fato de você não querer decidir, você já está decidindo ao contrário. Não, você não tem a opção de não escolher, você tem a opção, ou escolhe o caminho de Deus ou escolhe o caminho do mundo. Os dois, você não tem a opção de falar: eu não vou ficar aqui nesse meio termo. Não existe meio termo. Existe ou o certo, ou você faz a vontade de Deus, ou você não faz. Não existe você ficar ali, não, eu vou deixar para escolher depois. Então você é Cristo. Esta é a decisão da escolha. Lembra que eu falei para ela escolher ali as roupas para vestir? Não tem como. Ela poderia ter escolhido as duas roupas. E aí ela ia chegar na reunião e o pessoal ia ficar: mas essa menina veio aqui fazer o quê? Ela veio para uma reunião, ela vai para a praia? Eu não entendi. Nós não temos esse direito. Ou nós escolhemos uma coisa ou escolhemos outra. A nossa vida é feita de escolha a partir do momento que nós acordamos. Nós escolhemos a roupa que nós vamos vestir. Nós escolhemos o café da manhã que vamos tomar. Nós escolhemos o que nós vamos fazer do nosso dia. Nós acordamos de manhã com o dia disponível, o dia todinho ali na sua mão. Aí você escolhe se você vai pegar aquele seu dia, se vai ser produtivo ou se o seu dia vai ser totalmente inútil. É nós que escolhemos. Aí depois, quando as coisas dão errado, aí a gente fica pensando: meu Deus, por que tudo dá errado na minha vida? Por que acontece isso? Só acontece comigo. Foi você que escolheu, querido. Eu posso me lamentar da minha vida. Podia ter feito isso, podia ter feito isso. Fui eu que escolhi. É você que escolhe a sua vida. É você que escolhe aquilo que você vai seguir. Quando o povo de Israel estava para entrar na terra prometida, aí Deus falou para Moisés assim: hoje eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Escolhe. Aí está ali. Hoje na nossa vida nós temos a perdição e a salvação. Escolhe. Mas eu sou muito jovem para escolher, eu vou deixar isso para depois. Não tem como. Se você for deixar para depois, então você já escolheu a outra vida. Já escolheu a vida sem Jesus. Já escolheu abandonar os princípios cristãos. A conclusão da nossa lição, ela diz assim: apesar da natureza humana se colocar contrária à vontade de Deus, Ele nos enviou o Espírito Santo, pelo qual podemos viver uma vida diferente, seguindo a vontade divina. Não se deixe levar pela natureza humana, mas coloque em submissão à vontade de Deus. Meus queridos, se tem uma coisa que é bom você ser submisso, é a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Às vezes é tão chato a gente se submeter ao chefe, quando a gente tem um emprego que você tem um chefe chato, é tão desagradável você se submeter a ele, e você se submete porque você precisa do emprego. Você precisa no final do mês de ter aquele dinheiro. Aquele professor de matemática ou aquele professor de história que ele é insuportável, você aguenta ele, que ele é chato, a aula dele você não entende nada e ele às vezes é ignorante, você suporta, não suporta? Porque você precisa daquela nota, não é verdade? Chega o final do ano, você tem que estar lá, aprovado. Então você suporta ele. É ruim aguentar uma pessoa que seja ignorante. Agora a vontade de Deus não. Ela é maravilhosa. Sabe, é tão gostoso servir ao Senhor. Ele coloca na sua vida assim de uma forma tão especial que até aquilo que você quer fazer, que você não vai fazer, porque vai desagradar ao Senhor, se torna um privilégio, se torna algo maravilhoso na nossa vida, algo prazeroso que nós temos para servir ao Senhor. Essa foi a lição desta manhã.
Eu agradeço aqui aos irmãos que nos assistiram, a você adolescente que está nos ouvindo aí. Deixa eu ver se teve mais algum irmão aqui. A Rosilene de Oliveira está assistindo. Paz do Senhor, irmã, que Deus abençoe. A Daniele, Dani está nos assistindo. Dani, que bom ter você aqui conosco. Irmãos, é maravilhoso. Essa foi a lição deste domingo. Logo mais às 9 horas a irmã Rosineide vai estar com a lição de crianças. E eu agradeço em nome de Jesus, tá? Eu peço que os irmãos orem por mim. Eu vou fazer uma oração aqui. Peço que os irmãos em casa orem por mim, pela minha família e por todos os nossos jovens e adolescentes, irmãos, porque eles realmente precisam das nossas orações. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade nesta manhã que o Senhor tem nos dado. Peço a Ti, Pai, que abençoe os nossos jovens, os nossos adolescentes, que o Senhor venha segurar eles na sua casa, que eles venham ser atraídos pela sua vontade, pela sua bondade. Pai querido, nesta manhã, derrama uma bênção especial sobre as famílias dos teus filhos, sobre as famílias da nossa cidade. Senhor, que venha ser abençoado cada lar, cada pai, cada mãe, cada filho, seja, Senhor, uma bênção na tua casa. Nós te agradecemos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.